Fala pessoal, tudo bem? Aulinha então de tópicos atuários. Nada mais é do que a gente está falando um pouco sobre o processo de análise e com análise e depuração de dados e estimação de modelos em R. Essa etapa que a gente está agora é a etapa ainda de depuração e análise de dados. A gente vai aprender hoje como transformar dados em matrizes, como inserir informações nessas matrizes, como condicionar as informações. Passou um momento aqui, deixa eu ver se eu consigo pausar. Pausei. Então, como condicionar as informações baseadas em critérios. Isso é importante porque depois, pessoal, a gente vai fazer alguns gráficos, a gente vai trabalhar isso com mais calma. Então, é super relevante a gente conseguir trabalhar essas questões de uma maneira um pouco mais profícua. Esse material depois vai ser enxertado aí no Moodle para vocês. Então, vamos abrir o R. Eu sei que o R de vocês aí tem problemas, tá? Mas eu gosto muito de trabalhar com o Markdown. Então, o Markdown ele permite com que eu faça um R em formato de apresentação. Então, vou botar aqui uma apresentação, vai sair um Beamer aqui, vai ser um PDF, que eu vou também disponibilizar para vocês. Então, o tema de hoje é depuração de dados, autor, professor Pedro Lula. Então, de maneira rápida, eu já tinha feito uma aulinha para vocês. Eu vou abrir essa aqui genérica e vou abrir a minha aula que eu já tinha feito para vocês. Aula 4, métodos quantitativos e trabalho empírico. Eu tenho quase certeza que é essa aqui. Então, análise de dados. Aqui, eu estou ensinando para vocês aqui algumas questões e vou passar para vocês aqui tarefas para serem feitas. Então, não sei o que houve aqui. Beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui só para vocês entenderem? Então, quero que vocês entendam dinâmica, sejam capazes de fazer uma análise gráfica. Eu vou até ampliar isso aqui para ficar um pouco maior na tela de vocês. E entendam, por exemplo, o que são operadores lógicos. Por exemplo, 2 é igual a 3, vai dizer que é falso. 2 é maior do que 3, vai dizer que é falso. 3 é menor que 2, vai dizer que é falso. Mas se eu inverto essa operação e boto 3 é maior que 2, vai dizer, obviamente, que é verdadeiro, como vocês podem observar aqui embaixo. Então, o R, ele sempre tem, é como qualquer software, né? Onde você edita e onde você executa. Você edita aqui e executa no console, tá certo? 4 é diferente de 4, vai dizer que é falso. Se eu boto 4 diferente de 10, obviamente vai dizer que é verdadeiro. Esse operador lógico, você não é muito simples? É muito simples, mas vocês vão ver que quase tudo na análise de dados é feito por operadores lógicos, só que você vai concatenando eles. Agora, o que eu fiz? Juntei duas afirmações, 4 e 5, dois statements. Estou perguntando se ele é maior do que 10. O que vai acontecer? Vai dizer que é falso, porque eles não são maiores do que 10. São menores que 10? 2 a 2? Sim, verdadeiro. Se eu coloco aqui um 11, obviamente, E ou E tem que ser ambos verdades. Então, através de statements simples, vocês constroem tabelas de verdades bem simples. Esse aqui é o operador do ou lógico. 10 ou 5 é maior que 7, vai ser verdadeiro, porque 5 é menor que 7, mas 10 é maior. Se eu coloco aqui 6 ou 5 maior do que 7, 6 ou 5 maior que 7 era para estar dando falso. Espera aí, o que está vendo? Já veja. Deixa eu ver uma coisa aqui. 6 ou 5 maior do que 7, isso está estranho. Esses statements aqui. Deixa eu ver se eu precisava botar parênteses. 6 ou 5 menor que 7, ok, verdadeiro. Beleza, tem que fechar com parênteses o statement lógico, senão ele não captura. Beleza. E se você coloca antes
uma exclamação, ele inverte o sinal do operador lógico. Então, isso é super importante. A partir daí, temos a construção de vetores. Vamos poder fazer isso de uma forma bem tranquila. Deixa eu só responder uma questão aqui rápida e já voltamos. Retomando, pessoal, 5 minutinhos. Então, aqui a construção de vetores, né? Eu construí um vetor que é uma sequência, né? Entre 1 e 20. Caso você não queira fazer uma sequência lógica, você pode fazer, ao invés de sequência, você pode inserir uma sequência, deixa eu me lembrar, sequência de 1 até 90 e escrever pi igual a 4. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Perfeito. Você vai ver que esse primeiro vetor aqui simplesmente vai ser o vetor de 1 até 20, com 20 posições. O vetor de baixo, que é a sequência de 1 a 90, de 4 em 4, ele vai ser um vetor de mesmas 20 posições, ou aproximadamente 20 posições, mas indo de 1 a 89, adicionando de 4. Então, isso é bem importante, vocês saberem fazer isso. Então, aqui nós temos o vetor sequência original, de 1 até 20, e aí você pode alterar esse vetor na posição que você queira. Aqui eu quero alterar na posição de 5 a 7. E eu nem preciso inserir sequência, porque de 5 a 7 faz essa sequência automática para a gente. Ó. Então, vou alterar na posição 5, 6, 7, eu vou inserir 1, 3 e 5. Vamos ver que o vetor agora vai ser alterado na posição 5, 6 e 7, vai entrar os números 1, 3 e 5. Além disso, você pode condicionar as informações. Se você quer calcular uma média condicionada, você zerar uma posição de um vetor, às vezes, facilita para o cálculo da média. Vamos dar um exemplo. Eu quero só calcular a média, por exemplo, de salários acima de 10. Isso aqui é só um exemplo, né? Salários acima de 10, você pode botar o valor que você quiser, base no seu vetor. Então, vetor menor do que 10 vai receber a posição 0. Então, vocês vão ver que todos os elementos da posição que eram menores do que 10 receberam 0. E aí você soma e divide pelo comprimento do vetor, que é o cálculo da média básica, ou simplesmente calcula a média. Bem simples, ou seja, calcular médias condicionais no R é muito simples, é bem tranquilo. Agora a gente vai proceder à questão de matrizes, tá? Então, fechamos vetores. Então, a gente acabou de ver aqui a questão de vetores. Em vetores, o que a gente aprendeu? Aprendemos a construir, sequenciar, condicionar e também podemos utilizar os operadores lógicos que aprendemos na primeira sessão. Sessão de cinema, né? Sessão, separação, sessão de cinema. Beleza? Deixa eu ver se ele me gera uma ideia bonita aqui. Legal. Então, agora, vamos aprender matrizes, tá certo? Vamos falar um pouco sobre matrizes. As matrizes, elas nada mais são do que vetores organizados em 2 dimensões. Com todas as operações que a gente faz com o vetor, a gente pode fazer com matrizes. Então, o que a gente vai calcular aqui? A gente vai primeiro construir uma matriz com um número de linhas 2, número de colunas 3, e ela vai ser formada através do procedimento de linhas, ou seja, a gente vai escrever primeiro as linhas para depois as colunas. Então, ele vai preencher 3 elementos na primeira linha, 3 elementos na segunda linha. Então, quando eu der o M aqui, você vai ver que os 3 primeiros elementos x, x, y foram formados, depois os 3 últimos elementos z, y, x foram formados. Agora, eu vou inverter a lógica e vou formar pelas colunas. Então, os 2 primeiros elementos vão entrar na primeira coluna e assim sucessivamente vocês vão ver que essa matriz vai ser diferente da matriz anterior. Isso é super importante porque esse é o processo de transposição. Claro que você pode fazer a transposição simplesmente inserindo essa operação aqui, ó. Vamos ver que ela transpôs. Só que quando eu transponho, eu altero as características da matriz. A matriz que eu formei era 2 por 3, agora ela vai ser 3 por 2. Então, não é a mesma operação,
mas é um análogo à transposição, mas você forma as matrizes de maneira diferente. Se você quer calcular multiplicação matricial, você tem que lembrar, por exemplo, eu agora vou formar uma segunda matriz, que é uma matriz N, que é M transposto. Perfeito. O que você sabe? Que a multiplicação matricial só pode acontecer se o número de colunas da matriz da esquerda for igual ao número de linhas da matriz da direita. M é uma matriz 2 por 3, então ela só pode ser multiplicada por uma matriz a partir de 3 linhas. Então, M, quando eu for fazer a multiplicação matricial, eu procedo dessa forma. Por N, vai ser possível de... Opa, aqui. Será que eu errei? Eu tenho quase certeza que era assim. Só um minutinho. Estava certa a minha multiplicação original. Então, eu tenho uma matriz M e uma matriz N. Vamos confirmar aqui. M, ela é 2 por 3. Ela pode ser multiplicada por uma N, que é 3 por 2. Está corretíssimo. O número de linhas igual ao número de colunas. O que está acontecendo aqui? Ele requer... entendi. Bom, o que aconteceu? Eu construí as matrizes, inseri a multiplicação, mas obviamente ele não vai multiplicar letras. Então, não vai acontecer essa multiplicação aqui. Para isso, eu preciso formar uma matriz. Aqui eu estou formando a minha matriz M a partir da sequência de 12 posições com 4 linhas e, portanto, ela vai ter 3 colunas, conforme a gente observou. Agora, se eu pego uma M, que é formada pela transposição de M, aí sim a minha multiplicação vai acontecer, como a gente vai observar aqui embaixo. Perfeito. Então, você pode ordenar qualquer informação através de matrizes, que vai te permitir também promover alguns cálculos. É claro que nem tudo é formado através de matrizes. Você pode utilizar data frames, mas matrizes também são importantes. Mas para que a gente consiga formar informações com matrizes, você precisa entender o que cada linha e coluna significa. Então, você pode inserir nas colunas e nas linhas informações. Aqui eu tenho a letra A, A, B, A, A, C, e aqui eu vou ter a letra K, L, M, N. E aí, quando eu fizer essa multiplicação, ou tentar entender o que significa essa linha aqui, ó, ela vai ter a posição A, B e C como coluna e as informações da linha K, L, M e N. Muito tranquilo, tá certo? Para finalizar, a gente vai combinar os dados nas colunas, né? Por exemplo, se eu quero combinar dados em colunas, então vou criar aqui uma matriz com duas colunas, onde a primeira coluna será 1, 3, 5 e a segunda coluna será 4, 3, 1. Basta fazer esse processo aqui. 3, 5, 4, 3, 1. Agora, se eu quero combinar na linha, você vai perceber que aqui eu vou empilhar. Então, o cbind cria colunas em sequência, o rbind empilha linhas. Então, minha matriz N vai ser uma matriz empilhada, onde vai ter 1, 3, 5 na primeira linha, 4, 3, 1 na segunda linha e assim sucessivamente. Então, a gente sempre pode montar uma estrutura que está sob a forma de vetor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na forma de matriz, desde que as dimensões sejam passíveis de serem estruturadas. Então, na dimensão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu insiro que a dimensão dele, na verdade, não é 1 por 1, como era a dimensão de um vetor, ou seja, nulo. Ela vai ter uma dimensão 4 por 2. Agora, isso aqui é uma matriz, e percebam que ele constrói de que sentido? No sentido da coluna. Então, ele forma a primeira coluna para depois formar a segunda coluna. Nesse sentido, o que eu vou falar com vocês?
eu vou passar para vocês. A gente vai passar aqui alguns exercícios para serem feitos aí durante o nosso período de aula. Primeiro, extraia dados do Excel de salários e idade, e experiência, obrigatoriamente, 10 posições, tá certo? Então, você vai ter 10 pessoas, e aí o que eu vou querer? Inserir esses dados em uma matriz. Aí eu já sei qual a dimensão da matriz, espero que vocês consigam construir. Calcule a média dos salários, calcule a média das idades, calcule a média da experiência. Perfeito. Após, faça o seguinte, eu quero que vocês me tragam informações condicionadas, ou seja, qual a média dos salários dos que têm mais de 30 anos. Extraia informações em uma nova matriz, 2 funcionários com apenas 2 anos de experiência. E aí um desafio para quem quiser terminar a aula de hoje, plote um histograma. Qual é o comando? Histplot da idade de quem possui um salário acima de R$2.000. Só não tenho dado de salário, experiência e idade. Faça você mesmo aí no teu Excelzinho, tá certo? E faça. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar rodando esse exemplo. Ele está todo redondinho. Opa, houve um erro aqui na linha 110. O que houve aqui? Na linha, claro, eu não poderia multiplicar, porque ele aqui é letra por letra. Então, vou rodar esse exemplo. Calma que, como eu estou gravando, o computador fica mais lento. Pronto, aqui ele criou para mim exatamente o que eu queria. Um slidezinho que vai para vocês, para a gente poder trabalhar a lógica aí do R nessa relação, tá certo? Boa sorte, bons exercícios e até o final da aula de hoje. Espero tudo e bom carnaval.